máximo, o ápice dessa crise política, até das rupturas, de o que muitos consideram uma ruptura da democracia, outros não consideram que a solidificação da democracia, porque está previsto no nosso ordenamento jurídico, está previsto na nossa Constituição, é a abertura do processo de impeachment. Então está aberto um processo de impeachment contra a presidente da República, e nessa parte que envolve elementos constitucionais, aí eu não tenho competência para falar disso. Logo, a gente trouxe aqui mais uma vez a nossa convidada, a professora Denise Vargas, nossa mestra em Direito Constitucional, para falar a respeito do processo de impeachment na parte constitucional. Denise, é com você. Olá, queridos, estamos aqui de volta no Veras News, dessa vez falando de impeachment. Há alguns meses já, a imprensa corriqueiramente vem lançando informações sobre impeachment e a gente recebe muitas dúvidas sobre esse assunto. Bom, o processo de impeachment ele é um procedimento político-jurídico que visa apurar crimes de responsabilidade cometidos por alguns agentes políticos, dentre eles o presidente da República. Vocês estão acompanhando desde o ano passado que foi oferecida por alguns cidadãos uma denúncia por crime de responsabilidade contra a presidente Dilma perante a Câmara dos Deputados, né? O presidente da Câmara, o Cunha, recebeu essa denúncia por crime de responsabilidade, mas houve um questionamento perante o STF. A presidenta disse que não teve o direito de defesa, né? Todavia, o STF, provocado numa ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a 387, pelo PCdoB, acabou fixando no ano passado o trâmite que deve ser aplicado a esse processo de impeachment. Houve recurso por parte do presidente da Câmara, esse recurso foi julgado e no dia 7 saiu o resultado. Há um novo recurso e até o dia 16 o Supremo deve julgar esse novo recurso. Mas o que está fixado com relação ao processo de impeachment da presidente Dilma? Esse processo ele é feito em duas fases e é um comando constitucional. Ele é feito numa fase perante a Câmara e uma outra fase perante o Senado. Por enquanto, ele está na fase da Câmara ainda, Câmara dos Deputados, né? O que acontece? O processo, a denúncia ela foi recebida porque ela estava em ordem, estava corretinha, foi oferecida para o cidadão, estava com a assinatura autenticada em cartório, estava narrando a prática de um crime de responsabilidade, estava tudo ok, o presidente da Câmara recebeu. Depois do recebimento, foi feita uma comissão especial. Só que ali houve um imbróglio, porque o PCdoB questionou como é que deve ser a eleição dessa comissão especial, né? E o Supremo definiu agora, no dia 7 de março, que essa comissão especial, que é formada por 65 deputados federais, ela deve ser eleita, ela deve ser escolhida, né? Ela deve ser composta por membros de todos os partidos, dependendo da proporcionalidade, indicado pelos líderes. E que as deliberações dessa comissão devem ser em votação aberta, né? E a chapa tem que ser única, não pode ter uma chapa alternativa, como aconteceu no processo da Dilma, tá? Bom, então essa questão da comissão vai ter que voltar, né? Para a formação dessa comissão tem que ser chapa única, tem que ser votação aberta, né? Após essa comissão ser constituída, a comissão vai ter que dar um prazo para a presidenta da República fazer a sua defesa prévia. Essa defesa prévia ficou fixada que será nos moldes do regimento interno da Câmara, em 10 sessões deliberativas. Então ela vai ter o prazo de 10 sessões deliberativas para oferecer uma defesa prévia. Após essa defesa prévia, os membros da comissão especial vão fazer um relatório final sobre esse procedimento. E aí esse relatório final tem que ser levado ao plenário para que o plenário da Câmara analise se vai aceitar ou não a denúncia. Agora, o quórum para a Câmara dos Deputados aceitar essa denúncia é um quórum de 2/3. É um quórum qualificado, que chama de maioria qualificada de 2/3. A gente fez um resuminho falando tudo isso aqui, para você no quadradinho aqui, num fluxograma que eles vão colocar aí na tela para você entender. Professora Denise, assim, como eu estou aprendendo aqui também, deixa só eu ver se eu peguei a sequência resumida. Então, na Câmara, no meu entender aqui, pegando assim bonitinho, nós teremos 5 etapas. Primeira já foi cumprida, a aceitação da denúncia por parte do presidente da Casa a partir lá da denúncia de um cidadão. Feito isso, segunda etapa, cria-se uma comissão especial, formada por 65 deputados,
com a composição proporcional ao número de deputados de cada partido. Terceira etapa, a presidenta se defende. Vai apresentar a sua defesa, você falou em 10 sessões deliberativas. Quarta etapa, depois da defesa, cria-se um relatório por parte dessa comissão. Quinta etapa, o relatório da comissão chega ao plenário e o plenário decide se aquilo procede ou não e se dá continuidade. O que não é 2/3 para aceitar essa denúncia, o que não é pouco, né, uma maioria qualificada. Aceitada a denúncia, o plenário da Câmara aprovando o relatório e aceitando a denúncia, vai para o Senado. Aí o processo, a denúncia vai para o Senado. E como fica no Senado? Bom, há uma novidade também, né? Essa questão agora que o Supremo definiu, há uma novidade. No Senado, há uma análise agora dessa denúncia. Entendia-se, até então, que uma vez aceita a denúncia, uma vez sendo positivo o juízo de admissibilidade perante a Câmara dos Deputados, o Senado seria obrigado a iniciar o processo de impeachment. E o Supremo disse que não. O Supremo disse não será mais obrigado. O Senado tem competência para novamente analisar se a denúncia deve ou não ser objeto de apuração. Então, far-se-á uma nova admissibilidade agora no Senado. E o espantoso, essa admissibilidade que antigamente precisava de 2/3, o Supremo disse que é feita no Senado pela maioria simples. Então faz-se uma admissibilidade na Câmara, 2/3. Agora, quando chega no Senado, o Senado pode reanalisar se vai ou não processar essa denúncia. E aí o quórum de análise no Senado é apenas de maioria simples. Se houver a análise da maioria simples e a maioria simples aceitar a denúncia, automaticamente o presidente da República fica suspenso por até 180 dias de suas funções e aí sim inicia-se realmente o processo de impeachment perante o Senado. Pois bem, Denise, antigamente não. A Câmara falava, Senado, aceitei a denúncia, agora julgue o processo de impeachment. Agora você acaba de explicar essa novidade criada pelo STF, é o STF legislando, né, extrapolando, no meu entender, eu que não tenho formação jurídica, extrapolando suas funções constitucionais até. Mas tá bom. Uma vez que o Senado aceitou a denúncia, qual é o passo seguinte? Bom, então aceita a denúncia pelo Senado, aí nós vamos ter o presidente suspenso por até 180 dias de suas funções e o início efetivo do processo no Senado. Esse processo no Senado, a gente vai usar como parâmetro mais ou menos o que aconteceu no processo do Collor. O Collor questionou também, por mandado de segurança, esse procedimento lá no Senado na época dele, e a gente vai seguir mais ou menos o que o STF naquela época definiu, né? Tem que ter um procedimento, uma instrução do processo, que seria oitiva de testemunhas, colheita de provas, juntadas de documentos, e aí dá um prazo de defesa para a presidente da República, né? Depois que ela oferece essa defesa, é feita uma peça chamada libelo, em que se diz o que se tentará provar no dia do julgamento dela e as testemunhas que se queira ouvir lá no dia do julgamento. E aí a presidente tem que fazer a contrariedade a esse libelo, né? Contrariar, dizendo o que ela vai tentar provar. E aí o processo ele é finalizado, levando-se para o presidente da mesa, né, para que ele possa enviar a cópia dos autos para a presidente e para o presidente do STF, que presidirá o julgamento. Aí é marcada a data do julgamento pelo próprio presidente do Senado e o julgamento vai ser feito numa sessão plenária, né, cuja votação tem que ser ostensiva, tem que ser pública, né, e aí, se os parlamentares, senadores... Só votam os senadores. Só votam os senadores. Se os senadores votarem favoravelmente por 2/3, então outra maioria qualificada, julgando procedente a acusação, a presidente é condenada por crime de responsabilidade, cujas penas são 2. Perda do mandato e inabilitação para o exercício de qualquer função pública por 8 anos. Pois bem, o processo não é tão simples quanto as pessoas pensam. É um processo longo, angustiante, degradante para a política brasileira e a gente vai acompanhar aí passo a passo.